Programa Volta Hoje é Assunto. E eu já tenho aqui diante de mim meu querido Verne de Monteiro, que está aí à frente de uma imagem bacana. Tem ali o que é aquilo ali? Atrás de pedra, aquilo ali é o que? É uma lareira. É uma lareira, rapaz. Olha só, olha ali, que coisa linda. É bom, quem mora em São Paulo precisa de lareira mesmo. Vai quando chegar o inverno, o negócio fica feio. Bem, a foto que está aqui é aquela foto paisagem, né? Eu sei, é fundo de terra. Mas a gente tem lareira aqui em casa, você sabe disso? Mas é que é a coisa de carioca, rapaz. A gente não consegue ligar esse negócio de jeito nenhum. E tanto o velho quanto a esposa são cariocas, não vai ter nunca como ligar isso. Dificilmente. Quando a garotada estava mais na adolescência, ele chamava a turma para assar o marshmallow aqui na lareira. Mas era o evento deles aqui. Agora agora o ninho tá vazio, a turma vai saindo, você sabe, e a lareira tá ali esquecida. Abandonada. Essa é a grande verdade. Mas é uma onda, né? Eu acho que deve ser muito interessante. O professor Zé Livabete, que fala com a gente às quintas-feiras, né? Inclusive amanhã é dia dele, ele está morando em Dallas, né? E Dallas, você sabe que é uma região quente e beça dos Estados Unidos, né? Mas esse inverno lá chegou a dar 15 graus abaixo de zero. O negócio ficou feio lá para quem mora no Texas, não está acostumado, né? Não é sempre. Esfria, mas não chega a esfriar tanto assim. Dessa vez esfriou. E ele também é carioca, carioca do Meia, né? Então você imagina, deve sentir muita diferença. E eu acho que com 15 graus dá para ligar a lareira. Com certeza. Você sabe que eu tenho primos lá, né? Ali na região de Dallas, ali em Fort Worth. Elcio e... Os três, né? Elcio e o Egésio estão lá. Há muito tempo. O Ézio foi em 86, o Elcio em 90 e o Egésio acho que foi em 92, quando a minha filha mais velha nasceu, a Bia, ele foi. Estão lá desde a série. Eu de vez em quando falo com o Elcio, com a Jane, a gente quase sempre está falando pela internet, e é muito bacana, né, a gente ter esses links mundo afora, né, porque a gente começa a ter conhecimento mais de perto de quem mora na região, né? A turma do Lombo também, você lembra do Paulo Lombo, são dois Paulo Lombo. A turma ali também mora nos Estados Unidos, um na Flórida, outro em Nova York, outros primos, né? Outros primos, né? E aí tá sempre, tem gente por tudo que é lá. É verdade, por causa da Daisy, né? A Daisy, E a sua parede também. Olha como é que a gente é interligado, né? Tem conexão por tudo que é canto. É verdade. Fala. Não, e eu falei assim, conexão é o assunto, né? Tô aqui criando o gancho. Criando gancho, estamos ambientando o gancho da conversa. Conexão é o assunto. E exatamente conexão é o assunto. Essa semana nós lançamos lá no nosso blog, o blog aqui do blog do Jancineiros, que na verdade é acaba sendo o blog do programa, né? Onde a gente coloca uma porção de assuntos, uma porção de temas que a gente discute ao longo da semana. E essa semana eu assisti, quem viu o Fantástico no domingo deve ter visto isso, uma matéria muito interessante que fala das relações entre humanos e inteligência artificial. Eu lembro quando a gente era jovem que a gente assistia isso em filme de ficção científica. Você lembra disso? Jets e tudo mais, né? Desenhos animados e tudo mais. E parece que a vida está evitando a arte, né? E aí a gente está agora começando a ter gente se relacionando afetivamente com inteligência artificial. E aí eu fui tentar fazer uma autoanálise, porque eu utilizo bastante a ferramenta. A inteligência artificial é uma assistente extremamente interessante, principalmente para quem escreve tanto quanto eu.
organizar, corrigir erros ortográficos, né? E tal, isso vale muito a pena. E, assim, o que leva uma pessoa a se relacionar afetivamente com a inteligência artificial? Eu vou pular um pouquinho de algumas fases desse assunto, para ir direto nessa pergunta, porque me parece a coisa mais premente e mais preocupante da gente conversar aqui no Ágora Limpo, que é o nosso espaço público de falar em voz alta, de pensar em voz alta. O que leva uma pessoa, um ser humano, a buscar a inteligência artificial para se relacionar afetivamente? Porque o apoio, não tem a menor dúvida, eu uso muito, é extremamente importante, interessante e eficaz para ele. Mas relacionamento está perto da maluquice ou uma tendência mundial? Guilherme Monteiro. Boa pergunta essa. Sobretudo quando você fala em maluquice, né? Você sabe que essa questão da substituição das relações humanas com relações com inteligências artificiais é um tema importante porque ele cria um debate ético, social e psicológico, que é a abordagem que você está fazendo agora, né? Exato. Acho que, inclusive, qualquer dia desse tem que convidá-la também para conversar sobre esse assunto, que é um debate interessante. Essa tendência, ela está começando a se manifestar em algumas áreas. Então, as pessoas se apaixonam por assistentes virtuais e outras tecnologias, né? E elas buscam para atender necessidades emocionais. Agora, isso tem impacto, né? Então, se você pensar olhando apenas a questão da necessidade da pessoa, ela está aí pensando numa acessibilidade emocional. Isso ficou muito forte depois da pandemia, em que as pessoas se isolaram bastante. Então, as IAs aqui, elas podem sim oferecer suporte emocional num primeiro atendimento para essas pessoas que se sentem isoladas, têm dificuldade de estabelecer conexões sociais. Eu estou falando de idosos, né, e pessoas com qualquer tipo de ansiedade social. Isso acontece. Há também uma facilidade hoje, que é essa questão da disponibilidade constante, né? Assim, ninguém está disponível, as pessoas não estão disponíveis. As pessoas saem para trabalhar e os idosos, por exemplo, ficam em casa, os jovens ficam em casa, isolados, de certa forma, do que está acontecendo no mundo, e encontram no ambiente da internet um acessório importante para a questão relacionada a como é que preencho esse vazio existencial e relacional, né? Então, disponibilidade é uma questão importante. A outra, tem muito algoritmo, cara. Eu realmente fico impressionado com a forma de interação que esses algoritmos conseguem dar, inclusive personalidade, né? A própria IA, né? E essas interações, elas vão se encaixando nas necessidades do usuário e vai criar, sem dúvida nenhuma, uma experiência única. Isso tem a ver com o seguinte: na nossa época, aqui desculpe ouvintes, mas a gente tem sempre que tentar nos situar, né, colocar o cenário dentro daquilo que a gente está falando. Eu estou falando nossa época, esses dois dinossauros aqui conversando, ali, que nasceram ali nos anos 60, atravessaram os anos 70, todas as mudanças que aconteceram no mundo. A gente assistiu séries de ficção científica, a gente viu o Capitão Kirk, lá do Star Trek, pegando o telefonezinho dele lá, fazendo um clique, e aparecia a imagem do tal do Spock, que era um ser orelhudo, e a gente hoje faz isso. É impressionante. Então, a nossa geração, ela viu isso. Ela viu essa transformação, ela tem assistido essa transformação, né? Só que na nossa geração, o que era importante? Qual era o discurso da época? O discurso não era possuir, mas ser. Então, o que a gente ouvia muito assim: o importante não é ostentar, mas ser alguém, representar alguém,
representar-se diante da sociedade. Hoje, essa noção do ser, ela se perdeu, porque hoje a noção maior está no experimentar. E aí que está a questão, né? Então você vai experimentar acessibilidade emocional, como eu falei, você vai experimentar a disponibilidade constante, conforme eu falei, e essas personalidades fabricadas, tá, com algoritmos avançados também. Porque o importante é a emoção não estar em ser e representar alguma coisa importante, mas experimentar as emoções de tentar ser. E aí que está o grande apelo dessas coisas hoje. Então, existem essas vantagens, né, que a tecnologia aponta aqui para a gente. Acho que também tem um outro aspecto importante, que é a segurança dessas interações, né? Pessoas que passaram, por isso que eu falei da questão ética, social e psicológica, pessoas que passaram por situações de abuso ou trauma, vão encontrar nesse ambiente, né, um interlocutor mais confiável, que julgue menos em determinados aspectos. Então, isso atrai acessibilidade, repetindo, questão da disponibilidade, a questão da interação e personalização, são esses 4 elementos que a gente pode apontar aqui como vantagens para essa interação mais específica com IA. O que agora, é paradoxal, né? Eu só fazendo abrindo parênteses rápido aí na questão, por exemplo, da disponibilidade, a grande vantagem vendida para a gente, enquanto avanço tecnológico, é que com a tecnologia avançada, nós teríamos mais tempo para uns outros. Na verdade, isso não está acontecendo. Nós temos cada vez menos tempo para o outro. É verdade. Nos distraindo em nós mesmos, na tecnologia. Com essas experiências. Todas. Porque o que importa não é você ter e nem ser, o que importa é você experimentar. Né? Hoje, a máxima é essa, porque isso está ligado à ideia de você ter prazer. E a busca do prazer e o não sofrimento te leva as pessoas para essas interações que são menos pessoais. Há um provérbio judaico que eu gosto muito, atribuído a Salomão, que é o seguinte, ao rei Salomão, né, filho de Davi, né, ele diz o seguinte, bem, assim como ferro afia o ferro, gente afia gente. Pessoas afiam pessoas. Então, às vezes, você tenta substituir esse interagir que faz crescer, que faz a aceitação, que demonstra acolhimento, e é uma relação, do ponto de vista da experiência mais afetuosa, né? Eu estou falando da relação humana propriamente dita, por relações de frieza, ou um pouco mais distante, em que você, na verdade, se protege. Mas isso, sem dúvida nenhuma, isso dá prazer, porque a pessoa não vai ser julgada por uma inteligência. Exatamente aí onde eu queria chegar. A relação com a inteligência artificial, ela é sem julgamento e sem frustração. Exatamente. Você não tem frustração, você não tem julgamento. Quando ela vai dizer, até quando vai dizer que você fez uma grande burrada, ela é extremamente gentil, né? Eu de vez em quando faço de propósito para ver exatamente qual é o nível de retorno que eu tenho. Aí eu escrevo assim, uma coisa assim absurda, né? Totalmente errada, sem pé nem cabeça, né? Aí vamos ver o que essa infeliz vai dizer. Aí eu jogo para ela e falo assim, olha, o seu texto é muito interessante, provocativo, mas ele precisaria ser melhor composto para aumentar a fluidez, não sei o quê. Ela nunca diz, ô burro, você cometeu uma grande lambança. E ela é sempre muito gentil. Acho que isso, de certa forma,
não tanto pela gentileza, mas principalmente pela não frustração, se torna extremamente atrativo. Né? O que, de certa forma, comparando com o provérbio que você utilizou, vai me fazendo preferir me relacionar com a máquina do que com a pessoa, porque, afinal de contas, o ferro para afiar, ele provoca atrito, ele machuca. Exato. Que o fio esteja pronto. Ninguém imagina que uma lâmina vai estar afiada sem que ela solte faísca, que ela seja abrasada, que aquilo tudo aconteça para que ela possa cortar melhor. Mas o resultado é espetacular. Né? Sem isso, a faca fica linda, inteirinha, limpinha, mas não vai cortar porcaria nenhuma. É exatamente essa a ideia. E essa coisa de você... A gente está falando, o termo é bem forte, né? Depois eu vou falar sobre isso, mas substituição das relações, né? Que é o que você propôs, né? E é o que a gente ouve, tem ouvido, inclusive gente que aí está querendo casar, estabelecer uma relação marital, né? Com inteligência artificial por conta disso. Uma das entrevistadas do Fantástico já casou. Já casou, Já casou. A questão, assim, nós temos uma sociedade hedonista. Esse termo é um termo específico da filosofia, mas ele é importante da gente definir aqui. Por que a gente vive hoje uma sociedade hedonista? Porque ela não admite sofrimento. Incômodo. Ela não sofre, gente. Então, assim, evitar o sofrimento é o objetivo. Então, por exemplo, você vai tomar muito cuidado nas questões pessoais, e é por isso que a gente ouve tanto o pessoal falar, olha, por favor, não me julgue, por favor, não me julgue, porque é, na verdade, uma forma da pessoa se defender daquilo que ela pode ter feito equivocadamente, cometido um erro, mas que não vai ouvir uma correção sobre, olha, poxa, você pisou na bola aqui, você precisava voltar atrás e refazer esse caminho. Essa é uma coisa que a sociedade hoje não quer ouvir. A sociedade não quer sofrimento, né? Então, isso abre espaço para relacionamentos como esse que a gente está vendo aí. Porque como você não precisa se relacionar com pessoas, e as pessoas, não é que as pessoas vão ter a liberdade de te julgar, né? Aqui há também uma outra coisa importante da gente falar. Você constrói suas amizades e você constrói seus relacionamentos baseado naquilo que as pessoas podem te dar em troca do que você cresce. Não é a questão material, não é você ser amigo do cara que é rico, que vai emprestar a casa de praia, não é o cara que tem o carro conversível. Você constrói relacionamentos para crescimento. Voltando ao provérbio de Salomão, né? Como é que o ferro encosta com o outro, gera calor, gera energia, né? Mas também gera crescimento, impulsiona, né? Essa é uma escolha que a gente tem que fazer durante a vida. A gente escolhe isso, né? Essa é uma escolha. Então, quando as pessoas fogem para uma coisa virtual, ela está evitando fazer essa escolha e evitando esse tipo de constrangimento, porque ela não quer passar por isso, tá? A sociedade não quer. Isso gera o que a gente chama aí de uma desconexão humana, né? Aí usando o seu termo aqui, você substitui as interações humanas e aí você vai enfraquecer esses laços de empatia, e você afasta exatamente esse princípio básico que o diácono Miécio Freitas, meu pai, lá aos 15 anos me chamou e falou: saiba escolher as suas amizades para que você possa entender com as pessoas o que é crescer com elas. Se a pessoa não consegue te dar esse tipo de perspectiva, não é para ser seu amigo, é para ser seu conhecido, entendeu? Amigo é outra coisa.
Eu tenho a sensação exatamente que você colocou. Há um melindre social muito grande, né? Um melindre muito forte hoje na sociedade. Ninguém aceita ser corrigido, ninguém aceita frustração, ninguém aceita ser orientado. Tudo que se faz tem que ser aplaudido, tem que ser ovacionado, a pessoa precisa sempre estar numa condição de que todos o amem. Então, essa busca permanente por um estado de felicidade perene e imutável faz com que você se torne um idiota infantil. É verdade. É verdade. Se você não avança, você é bem-sucedido dentro do seu próprio universo. É bem-sucedido para si mesmo. Exato. Não há tipo de ambientação do seu sucesso, porque não importa, desde que você seja sucesso para si mesmo. Então, quando eu uso muito essa expressão, é maluquice, e é até bom esse momento para a gente poder organizar isso. Quando eu falo maluquice, eu estou sempre me referindo àquilo que parece uma loucura social, né? Uma atitude enlouquecida de um grupo social, no caso, a sociedade humana, né? Os seres humanos, nesse momento, estão entrando num processo de maluquice, ou de maluquecimento muito forte, porque todos eles querem ser aplaudidos, querem ser seguidos pela internet, querem ter seguidores, querem ter amados, querem dizer meus seguidores, meus amores, os meus lovers. É uma maluquice desenfreada e coletiva, né? É como se nós estivéssemos vivendo uma histeria mundial, né, em que está tudo ficando louco. E o que mais me preocupa, velho, nessa questão toda, é que à medida que a gente vai fortalecendo o relacionamento com inteligências artificiais que não te frustram, que não te contrapõem, que não te confrontam e não te fazem melhorar, por outro lado, por isso que é papo para a dona Mônica estar junto, ao mesmo tempo, em paralelo, vai aumentando a tua intolerância com o outro real, que é quem te pode frustrar e quem te pode gerar algum tipo de prejuízo. Ou prejuízo, no mínimo, emocional, já que ele vai falar alguma coisa que você não gosta, vai fazer biquinho e vai ficar chateado. Então, as pessoas no frigir dos ovos, à medida que avançam para o fortalecimento de uma relação artificial, vão se tornar cada vez mais intolerantes entre si. E o mundo vai se tornar inviável para as relações humanas naturais e totalmente voltado para uma relação artificial e, por isso, infantilizada, idiotizante e, sei lá, se não mortal, letal para o futuro da sociedade humana. Você pontuou aí uma coisa importante, porque isso marca uma questão de desafio emocional. É evidente que as relações com inteligências artificiais não têm reciprocidade emocional genuína, gente. Não tem. Então, assim, isso tem consequências de longo prazo. Isso tem consequências. Então, quando a gente fala aqui de aproximar ferro para afiar e aproximar gente para afiar também, a gente fala desses desafios emocionais, porque conviver com aquilo que é situações difíceis, a gente aprende desde a escola. Essa semana, você estava comentando essa questão do casamento. Eu vi uma coisa no esporte que me deixou assim. Nós somos da época, de novo aqui, os dinossauros dos anos 60, que a gente brincava de peteleco na orelha, né, o Jansen? Muito, sardinha. E era uma brincadeira que era permitido. Vamos brincar, vamos. Se você tivesse distraído e alguém chegasse e desse o peteleco, você, poxa, vacilei, não vi o cara chegando, levei um peteleco na orelha, e teu objetivo era depois, vou usar a palavra vingar-se aqui, mas não é bem isso, mas era criar essa reciprocidade. Não, fique atento, né? Essa semana nós vimos aí um jogador de futebol, num jogo lá na Bahia,
o adversário foi e deu um peteleco no adversário. Olha aí, foi a mais boba do mundo. E o cara desabou. Foi mortalmente atingido. Mortalmente atingido. Eu fiquei olhando aquela cena, né? E aí chama o VAR. Com a VAR, Chama VAR, e o cara lá no chão. Bem, eu não estou dizendo que a atitude foi esportiva. Não tinha nada a ver fazer aquilo ali. Eu falo do teatro da vida. O que você demonstra para as pessoas, sobretudo para as crianças, né? Um teatro dessa natureza. É muito frustrante perceber que as pessoas vivem num vazio tão exclusivo, né? Então, assim, as redes sociais foram lá, boa, peteleco, ele não era para fazer isso. Gente, era um peteleco. A atitude é antiesportiva porque não era o momento dele fazer isso. Não sei o que deu na cabeça do garoto para ele fazer esse negócio com o outro. Não sei. O cara deve ter surtado ali naquele momento. Prejudicou o time dele. Nisso ele foi punido. Mas eu fiquei pensando daquele cara que caiu, fez aquele teatro todo. Se o cara é capaz de fazer isso com o peteleco, você imagina o que ele pode fazer de outras formas, né? Então, essa questão de como é que você sofre, qual o impacto que você dá às coisas que acontecem na sua vida, isso se dá pela interação humana, não dá pela interação máquina-humano. E você, no longo prazo, você não vai ter uma reciprocidade emocional genuína, como eu falei, na perspectiva de uma correção de rumos que você tomou, decisões que eram suas individuais. Você se fechou no mundo em relação a isso, buscou uma relação que nada tem a ver com a realidade, para não sofrer. E olha, você continua no mundo. Tá? A gente continua no mundo em que bombas são lançadas sobre nações sem motivo nenhum. Pessoas são discriminadas em grande parte desse mundo ainda por vários motivos, seja religioso, pela cor, pelo estilo de vida. A gente continua vivendo esse tipo de... Enquanto a gente não pensar em como resolver esses problemas aqui, essas coisas vão se desenvolvendo por impacto emocional, cultural e social lá na frente. Muito. Que tem relacionado com esses valores culturais nossos, com todos esses rituais relacionados à convivência social, alguns deles muito positivos e outros que vão descambar para o negativo, porque as pessoas vão estar totalmente ausentes, né, das relações sociais. Distraídas com coisas que não dizem respeito, ou pelo menos não são tão importantes ou relevantes para a humanidade, né? Inclusive, você falou agora, eu fiquei pensando assim, eles podiam, já que está tão avançada a nossa tecnologia, né, a gente podia criar um game do tipo War, mas na internet, né? Aí o Putin senta de um lado, o Vladimir Zelensky do outro, e vão jogar pela internet, né? Movendo exércitos virtuais, eles brigam lá, guerreiro e tal, que ganhar, ganhou tudo, parabéns, ganhou a guerra, e ninguém morre. Não podia fazer desse jeito, já que a gente está fazendo tantas substituições, para de ficar matando os outros e briga no joguinho. Pronto, ganhou, felicidade, ganhou um troféu, leva para casa, está todo mundo feliz. Pois né? O filho dos outros por aí, né, e criando destruição, tinha a menor necessidade, né? Sem dúvida. Ainda no terreno aí dessa questão ética, né, das questões éticas, vamos pensar um pouco aqui, extrapolar, expandir. Imagina a questão da manipulação emocional. Né? Imagina que essas inteligências sejam projetadas para manipular emoções, sobretudo em contextos comerciais, que a gente vê muito hoje, não com inteligência artificial, mas a forma com que os seus olhos, ao acessar redes sociais, já conseguem ser influenciados. Esse é um ponto importante, porque na medida em que você está fora da realidade, você é guiado por essa manipulação.
Uma outra questão é a própria privacidade. Eu, assim, todo mundo fala hoje de liberdade. Poxa, eu saio na rua, alguns defensores da liberdade andaram falando sobre essas câmeras que foram usadas no carnaval para identificar gente com pendência na justiça. Aqui em São Paulo, muita gente foi em cana, gente que estava aí fazendo bobagem há algum tempo, com mandado de prisão e tal, foram reconhecidos e presos. E agora, tem a turma do, poxa, tá vendo? Da mesma forma que você faz isso, o cara também está olhando a minha vida, olhando, sabe onde eu entro, aonde eu saio, etc, etc. Tem uma discussão toda a respeito disso aqui. Mas não tenha dúvida que ao compartilhar isso, você está envolvendo dados sensíveis da sua vida com uma inteligência que você não sabe para onde esses dados vão. Exatamente o que eu ia falar agora. Inclusive, de uma forma assim, muito mais aberta, né? Porque com a inteligência artificial você solta as suas mais profundas privacidades, né? Você exatamente. Ali para saber seus gostos, você quer saber vontade, sonhos que você tem, quer ir não sei aonde, quer viajar não sei para as quantas, me mostra aí como é que é a Grécia e tal. Aí alguém já está sabendo em algum lugar que você quer ir para a Grécia. Uhum. Aí, em 2 minutos, você abre o seu celular, está lá, viagens para a Grécia, não sei das quantas e tudo mais. Quer dizer, de certa forma, você está tão louco, querendo liberdade e garantir sua privacidade e tal, na verdade, você está totalmente escancarado à medida que você interage com a máquina. E ela manda seus dados para todos os lugares. Exatamente. Então, aos amantes e defensores da liberdade a qualquer custo, preparem-se. Há aqui, sem dúvida nenhuma, questão ética relacionada a isso. A outra que eu vejo também, que eu acho que é importante, é a questão da autonomia humana, né? Que é essa capacidade, a dependência excessiva da inteligência artificial, comprometendo a autonomia e a capacidade de resolver problemas de forma independente. Alguns países, os nórdicos, por exemplo, já aboliram essa questão de utilização do computador em sala de aula, né? Noruega, Dinamarca, enveredaram nessa questão da utilização, e agora você está vendo um certo recuo disso em função do que está acontecendo no desafio intelectual das crianças. Isso é importante, né? Eu sou do tempo, e você também, de que para a gente fazer uma pesquisa, a gente tinha que ir na biblioteca pública. A gente não tinha Google. Bibliotecário, inclusive, de parabéns. Exato. Nem sempre estava garantido que você ia encontrar o assunto que você precisava. Mas havia um movimento nesse sentido, né? Uma busca, né? Hoje, essa questão da manipulação e acesso da informação, ele iguala muito. Então, o pessoal está muito preocupado com essa questão de como é que a autonomia e capacidade de resolver problemas, tá? Na questão educacional, tem impacto nas crianças, como é que isso acontece hoje. Então, tem um ponto aí, de novo, manipulação emocional, questão da privacidade, e por último essa questão da autonomia humana, que a gente tem que imaginar como é que tudo isso se soma para prever um efeito disso lá na frente. Isso é importante. Educacionalmente, importante. E do ponto de vista ético também. As relações tenderão a ficarem mais difíceis. Se você se acostuma a uma máquina, imagino que vai ser difícil se relacionar com uma pessoa. Para tudo que você quer. Eu fiz até um teste, né? Com as IAs que eu já tenho acesso hoje, e diante de determinadas propostas, eu provoquei propositalmente a uma interação mais relacional, elas deram respostas diferentes, o que já demonstra que algumas estão preparadas para cortar, mas outras são extremamente abertas para você fazer isso. E para a gente terminar, não sei se você viu o filme com o Joaquim Phoenix, Sim.
aquilo é uma demonstração clara do que acontecerá em muito pouco tempo. Sim, sem dúvida. O mudamento dessa utilização. Isso é perigoso. A gente ainda não sente isso muito aqui, mas os níveis de interatividade em outros lugares já é bem maior. E por serem muito mais frios, né, muito mais fechados nas relações interpessoais, por exemplo, na Europa, isso vai tomar um vulto absurdamente grande. E a intolerância vai aumentar. E é isso que me preocupa mais. Né? A gente vai falar muito mais sobre isso, que isso tem muitos desdobramentos. Eu vou mandar para você depois o desdobramento dessas questões, e já podem vir à tona. A gente vai conversar mais disso na semana que vem. Meu querido Verde Monteiro, 10 horas e 11 minutos. Eu quero te agradecer muito pelo carinho que nos trouxe até aqui. Quer falar mais alguma coisa antes de terminar? Só quero concluir aí. É sempre bom a gente falar em equilíbrio, né? Claro. Você usou o termo, a gente discutiu sobre substituição. Mas eu acho que o interessante, o termo, seria integração. Como você usa a IA como ferramentas complementares às interações humanas e não como substitutas completas. Perfeito. Equilíbrio. Segundo ponto, que a gente pode até discutir na semana que vem, educação digital. Como é que a gente promove essa conscientização? E terceiro, que é um papo que a gente é sempre recorrente aqui, que é o fortalecimento dos laços humanos, né? Aqui em casa tem um cartazinho, eu não sei se você lembra dele ali na sala de estar, que é: não temos Wi-Fi, conversem entre si. Maravilhoso. Acho bom isso, porque a gente perde esse tipo de interação. Então, equilíbrio é a palavra, integração é a palavra, porque a tecnologia tem que nos beneficiar, né? Educação é o objetivo e o fortalecimento dos laços humanos tem que estar sempre na nossa primeira prateleira, aquela que a gente alcança mais rápido. Perfeito, perfeito. Meu querido Verde, obrigado. Manda um beijo grande para a Mônica, para sua mãe. E até semana que vem com mais um Agora Limpo. Valeu, queridos. Obrigado, ouvinte. Abraço. Tchau, tchau.